Em até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos. Qualidade e confiança. São milhares de associados. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Ligue agora mesmo. 0800 282 1610. Sem limite de idade. Você terá conforto e eficiência. E você concorre a vários prêmios mensais. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Rua Formosa 573. Próximo ao Colégio Eucarístico. Sete horas e 50 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, aqui na Rádio Folha FM, a rádio que toca você, 98,3. E, mais uma vez, lembrando ao nosso ouvinte, que está chegando agora na transmissão, que nós temos a presença do promotor Vitor Queiroz conversando conosco, Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa. Vamos seguindo, que esse assunto é um assunto que agrada muito, né, a curiosidade de nós leigos, né, na parte jurídica. Ontem a doutora Madalene aqui conosco falando um pouco da burocracia das leis e do processo de investigação e de efetuar uma prisão de um suspeito. Bola está com vocês, né? Não, você chegou a ver a entrevista da Madalene ontem? Vi, eu ouvi um bom trecho da entrevista da doutora Madalene. Você acha dessa opinião dela? Não, concordo plenamente. A ideia em si, a doutora Madalene, que é uma profissional exemplar, com ideias muito claras, o que a gente percebe é o seguinte: não que a prisão deva ser sempre um objetivo, mas quando ela for necessária, como medida excepcional, ela tem que ser adotada para proteger o interesse público, no sentido de evitar a reiteração criminosa, no sentido de evitar que testemunhas sejam ameaçadas, no sentido de evitar que o sujeito se furte à aplicação da lei penal, enfim. Então, o que a gente percebe é que a lei, rigorosamente, ela sempre funcionou muito bem para as camadas menos abastadas da população, né? O sujeito praticou lá um crime de furto no supermercado, enfim, ele vai ser preso em flagrante e vai ter que ser apresentado à autoridade judiciária para verificar se é caso de conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas o sujeito já está preso. É um caso simples de furto. Não estou desmerecendo a importância e a gravidade do caso, lógico, mas veja, isso sempre aconteceu. No roubo, a mesma coisa. O tráfico de drogas, o pequeno traficante de drogas, principalmente, né, que também tem uma atividade extremamente nociva, mas que não é o principal criminoso do país, o criminoso mais deletério do país. Para eles, a lei sempre funcionou. O que está acontecendo agora, eu acho, é que o público que está sendo atingido pelo rigor da lei mudou um pouco. Isso passa por uma mudança de interpretação, uma mudança de comportamento, de atitude do sistema de justiça, que precisa, sim, ser legitimado pela opinião pública. Não é? Não resta dúvida de que o sistema de justiça atua nos limites da Constituição, mas esse processo de modificação, de mudança, de evolução, de aprimoramento do modo de entender a lei, de aplicar a lei, de fazer com que os rigores da lei cheguem a todos, isso é um reflexo do que a sociedade quer. Não é? Enfim, então, e aí mudanças legislativas são bem-vindas nesse aspecto, para tornar o sistema mais eficiente, desde que nós partamos da premissa de que a punição, ainda que não seja o ideal, às vezes é necessário. A gente fala muito sobre a questão do Ministério Público, e você estava falando no bloco anterior de como as opiniões mudam. Eu me lembro do Veríssimo, que é um jornalista que eu gosto bastante, embora não concorde com
todo o posicionamento político dele, mas tem muita admiração. O Ministério Público já foi parceiro do PT no governo Fernando Henrique. Inclusive a revista Veja do Ministério Público. Me lembro de Zé Dirceu como deputado, indo para... Arnaldo tá mais novo, Arnaldo não lembra disso, mas eu acho que nós aqui nos lembramos. Zé Dirceu indo para o plenário da Câmara com a revista Veja, fazendo denúncias da suposta compra de votos para emenda para passar a reeleição de Fernando Henrique, as privatizações. Aí o Ministério Público e a imprensa eram amigos do PT quando oposição. Virou governo e passaram a ser vistos como duas personalidades não gratas, né? O Ministério Público e a imprensa. E eu me lembro que o Veríssimo escreveu, nessa época onde o PT elogiava a atitude da imprensa do Ministério Público, no governo Fernando Henrique, lá atrás, anos 90, escreveu que a melhor coisa que tinha acontecido no Brasil eram promotores, jovens promotores com vontade de aparecer. Né, que eles falavam que era promotor querendo aparecer. Ele falou, a melhor coisa do seu Brasil foram esses promotores, com vontade de aparecer. A opinião mudou um pouco, inclusive do Veríssimo. Né? Veríssimo chegou a escrever um artigo polêmico no Globo comparando o Sérgio Moro a um cachorro. Né? Um cachorro de guarda, um cão de guarda, que você para guardar o quintal. No caso, ele faz uma analogia com o quintal das elites, enfim. Mas não é engraçado como o conceito muda de acordo com o lado político que é alvo daquela ação judicial ou alvo daquela investigação, tanto da imprensa quanto do Ministério Público? Sem dúvida. Quando eu estou no Ministério Público há 23 anos. Quando era no século passado, quando eu era... No milênio passado. No milênio passado, já arrebentou conosco. Né? Quando eu era mais jovem... Pois eu me coloquei primeiro. Né? Quando eu era mais jovem, ingressei no Ministério Público e a gente não tinha muita experiência, a gente procurava ler muito a respeito, né, da atuação do Ministério Público. Estava preocupado, né? Poxa, eu vou trabalhar numa comarca distante, eu não conheço, como é que eu faço, como é que eu tenho que atuar, né? E aí havia alguns manuais na época, que ainda existem, muito bons até sobre a atuação do promotor de justiça, e um deles falava, o autor alertava o jovem promotor de justiça, ou estudante que queria ingressar na carreira, dizendo assim, olha, um dos desafios que você vai enfrentar lá na comarca mais distante é o fenômeno do fogo de encontro, né? Você vai chegar na sua comarca lá para trabalhar e certamente as pessoas vão perceber que você é novo ali e elas vão te procurar para tentar dar vazão às suas demandas, às suas visões de mundo, né? E vão te procurar para dizer assim, olha, cuidado, aquele sujeito é mau, ele é desonesto, você está tendo desvio de dinheiro público na prefeitura, né? O sujeito é traficante de droga, etc. E aí, no outro dia, vem o outro lado, né? Dizendo, aproveitando que você está chegando ali, você é novo, não conhece ninguém, para tentar fazer a sua cabeça, né? É uma situação que eu acabei de referir, concreta, que muitos certamente já vivenciaram, cidadãos, servidores públicos, tal, até meio prosaica, mas que se for vista num sentido mais ampliado, é exatamente isso, não é? Grupos de poder que querem exercer o poder acabam se valendo das instituições, às vezes de forma legítima, às vezes de forma não tão legítima, para tentar afirmar a sua posição, para tentar chegar também ao poder. Agora, por favor, você falou assim, o Ministério Público era aliado, né? Não. Alguém disse, era visto como aliado. Veja, não confundamos o Ministério Público com determinados membros do Ministério Público que possam ali ou acolá terem uma atitude mais parcial. Aqui, né? Não, eu conto com o Ministério Público. Logicamente, quem está no poder é mais alvo do que quem não está. Isso é lógico, qualquer lugar do mundo, qualquer tempo do mundo. Então, quando era o governo Fernando Henrique, foram 2 governos, que é um período grande, foram 8 anos, né? E tiveram algumas denúncias, alguns escândalos. Talvez não tivéssemos instrumentos como o próprio celular, que permite hoje você gravar, permite você fazer vídeo.
Quer dizer, o Big Brother era menor, mas existiam denúncias. O Ministério Público as fazia, investigava, e quem era oposição? Eu me lembro muito de Zé Dirceu nisso, exortando a atitude do Ministério Público. Não estou falando que virou aliado, mas ele, logicamente, foi a primeira oposição a pegar a investigação. A revista Veja, eu lembro várias vezes. Ele no plenário com a revista Veja, assim, estampado, e a revista fazendo matéria sobre investigações do Ministério Público relativas ao governo Fernando Henrique. Era basicamente privatizações, né? E foi o escândalo maior suspeita de que tenha havido alguma coisa semelhante ao mensalão, que foi a emenda de reeleição, né? Que foi aprovada, a emenda constitucional, que precisava de uma grande votação para ser aprovada, e foi aprovada. Mas, enfim, não é que fosse aliado, mas o PT, que hoje é o grande crítico do Ministério Público, era naquela época, não é que era parceiro, mas ele elogiava bastante a situação do Ministério Público, né? Até porque era útil, né? Sim, exatamente. Agora, Vitor, até que ponto? Porque as pessoas tendem a achar que o mundo sempre foi, a partir do dia que ela nasceu, o mundo sempre foi assim. E o mundo, eu sinto, eu sei que pode chocar muita gente, mas não foi. O que a gente tem, os três poderes, né, é um modelo iluminista do século XVIII, Montesquieu, o espírito das leis, né, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso, por exemplo, lá no início, na Grécia Antiga, não era muito assim. A mesma pessoa cumpria funções, hoje é poder judiciário, hoje é legislativo e hoje é executivo, militar também. A mesma pessoa cumpria várias funções, não havia essa, digamos assim, especialidade, que é a partir de Montesquieu, e que é o que hoje a gente vive. Mas dentro desse estado tripartite de Montesquieu, o Ciro, por exemplo, na campanha falou que ia botar o Ministério Público na caixinha. E aí foram em cima dele. Ele falou, não, eu tava querendo falar do Montesquieu. Só que eu tava numa rádio do interior e eu não podia falar em Montesquieu. Então eu falei botar na caixinha. Quer dizer, como é que você vê essas, inclusive no candidato a presidente da República, que quase foi para o segundo turno, né? E se fosse, talvez, certamente teria mais chance, como todas as pesquisas mostravam, contra Bolsonaro, do que teve Haddad, e falar desse excesso, desse avanço de um poder sobre outros. Especificamente no que tange a referência feita pelo Ciro Gomes, mais um sintoma, né? É sinal de que o Ministério Público, de algum modo, estava incomodando. Acredito que até no caso do Ciro Gomes, ele estava insatisfeito com uma situação pontual lá que o envolveu, né? Enfim, mas isso é muito, por outro lado, é muito positivo, né? Porque demonstra que o sujeito, ele não quer discutir o caso concreto, né? Ele quer presumir que o Ministério Público é inconveniente. Vamos colocá-lo na caixinha, né? Assim como eu estou falando como cidadão que leio os jornais, ouvi, se não me engano, o presidente da República dizendo que o que estão fazendo com o filho dele é um esculacho. Calma. A gente vai chegar lá. Até uma expressão, né, um pouco pesada, ela tem um significado. Podia esculacho pior, no meio policial tem um outro significado. Podia ser Golden Shower, né? Podia ser pior. Pois é. Mas assim, você quer desacreditar a atividade investigativa genericamente e não quer discutir o que está acontecendo concretamente no caso, né? Então isso é recorrente. Querer atacar a pessoa, o servidor público, a instituição, para se defender, está virando recorrente. Isso a população já está percebendo isso. Isso acontece com... O próprio Ciro, né? Ciro disse uma vez que se o Moro fosse, ele ia receber a bala. Aí depois explicou que não foi bem assim. O próprio ex-presidente Lula disse que o Supremo era acovardado. Né? Falou isso. Mas Lula falou num telefonema com Dilma. Tem diferença de alguém fazendo declaração pública, alguém falando no telefonema que foi grampeado, esse grampo vem a público, é diferente. Alguém que
fala em público, sabendo falar em público, mesmo que fala por telefone numa ligação? Não, claro que não. Não estou querendo fazer defesa de Lula, não, mas tem uma diferença não, eu de sei, contexto. mas eu entendi perfeitamente. Agora, quando a gente fala nessa questão da divisão de poderes, né, como a gente vive aí, executivo, legislativo e judiciário, muitos atribuem, Vitor, ao Ministério Público e também a nós da imprensa uma tentativa de formar um quarto poder. Como que você vê essa crítica desse quarto poder aí eu posso falar nós aqui, todos nós, né, porque a imprensa, o Ministério Público, que as pessoas atribuem a todos nós, a nossa atuação? Do ponto de vista institucional, existem 3 poderes, está escrito na Constituição: judiciário, legislativo e executivo. Agora, as funções relevantes que a imprensa, que a mídia exercem, e as funções relevantes que o Ministério Público exerce, no sentido de levarem ao conhecimento do judiciário, ao conhecimento da opinião pública, fatos importantes, se isso é considerado criar uma tentativa de criar um quarto poder, para mim é uma questão semântica. Eu acho que não é por aí. O Brasil já teve quarto poder na época do Império, poder moderador. Que era restrito do imperador. Sem dúvida, né? Agora, querer calar a imprensa e dizendo que ela quer ser um quarto poder, num sentido pejorativo, é querer calar a voz da sociedade. É simplesmente isso. Por detrás desse discurso que tem é isso. Porque cabe à imprensa noticiar os fatos, trazer os fatos à lume, à luz do sol, que é o melhor desinfetante que tem, né? Se a população não pode ser informada, o que você quer é submeter a população, a sociedade. É querer que ela não seja esclarecida. E não sendo esclarecida, ela não pode brigar por seus direitos e assim por diante. Por isso que não se trata de uma atuação mancomunada entre o Ministério Público e a imprensa, não é? Mas são atuações que se complementam. Muitas vezes o Ministério Público, para ter o seu trabalho compreendido pela população, conta sim, legitimamente, com a atividade da imprensa. Sem dúvida alguma. Inclusive, se tivesse um pesquisador desses loucos, né, que tentasse identificar no mundo inteiro, historicamente, os grandes escândalos, os grandes problemas políticos no mundo, eu acho que mais de 80% foram denunciados e investigados pela imprensa. Em vários casos, a gente pode falar de Watergate e outros, né, no Brasil. E esse foi a maior fonte para vocês, para o Ministério Público. Sem dúvida. E a imprensa ainda tem uma vantagem, insisto, legítima, que é a ideia, a noção de sigilo da fonte. Que é a garantia constitucional, né? Exatamente. E aí tem o outro lado da moeda, eu acho. Que isso traz para a imprensa também, assim como traz para o Ministério Público, mas vamos pensar um pouquinho na imprensa, para os profissionais de imprensa, uma responsabilidade enorme. Muito grande. A formação do profissional da imprensa, enfim, tem que ser rigorosíssima, ética, filosófica, em todos os sentidos. Eu falo, cada um tem o seu próprio código ético, profissional e pessoal, mas eu sempre falo isso com as pessoas que estão começando no jornalismo. A Constituição deu um poder danado para o nosso exercício profissional. Eu não preciso dizer para o presidente do Supremo que é a minha fonte. Logicamente, se eu publicar uma coisa e essa coisa eu não puder sustentá-la, eu posso ser processado civil-criminalmente e pagar por isso. Mas eu não preciso dizer nem para o presidente do Supremo que é a minha fonte. Não preciso, quer dizer, é um poder enorme dado pela Constituição brasileira. Mas agora requer uma imensa responsabilidade, né? O que não se pode, e aí é o problema da censura, né? É, por via transversa, admitir que, tudo bem, você não precisa dizer a sua fonte, mas você não pode falar. Eu só queria registrar aqui, se vocês me permitem, o Fabiano Palmeira. Eu fiz uma análise no início do programa, vou repetir aqui, programa democrático. Os servidores estão submetidos a condições insalubres de trabalho. Eu acho que faltou 100 aqui, material para atender a população. Os salários estão sem reposição da inflação por 4 anos, 3 dos quais no governo Rafael Diniz. Não estamos falando de aumento, estamos reivindicando reposição da inflação. Fabiano, o governo tem 2 anos, não são 3.
E eu concordo, eu falei aqui, eu concordo que a luta pela reposição salarial, comecei falando isso, que os 15% reivindicados, eles realmente perfazem, correspondem ao índice da inflação, na correção do salário do último aumento. Agora, eu coloquei aqui que se for dado, que não é só aumento, se for dado aumento, se for dado dobrar auxílio de alimentação, retomada do plano de saúde, que está suspenso desde 2013, quer dizer, não são 3, 4 anos, já são 6 anos, você, é simples, ultrapassa o limite imposto pela LRF e comete crimes de responsabilidade fiscal. Quer dizer, basta conhecer a lei, né, e fazer conta. E qualquer um que faça isso não vai ocorrer. O que não quer dizer que o pleito não seja justo. Agora, existe aquela... O mundo, infelizmente, não é um ato de justiça. Existe aquilo que é justo e execuível e aquilo que não é. Né? Como também não é justo você avançar sobre custeio do município para além do que está estabelecido, né, para pagamento de servidor. Há que chegar a um consenso. Agora, e sobretudo, o que não é justo é fechar a principal via da cidade no horário de rush, que não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Mas, enfim, você vai terminar... Vamos agora, então, aproveitando que o Aloysio respondeu a um ouvinte, e, é claro, nossas redes sociais estão abertas para a participação de quem quer que seja, com todas as opiniões são bem-vindas, e nós faremos um pequeno intervalo e já voltaremos aqui no Folha no Ar, primeira edição, com a nossa conversa com o promotor Vitor Queiroz. A Flowpills, moderna empresa especializada em medicina